Uma boa noite a todos. Estamos hoje com uma palestra sobre direito de trânsito e recebemos aqui na OAB Bauru a presença do Dr. Wagner para que ele possa trazer aqui algumas palavras sobre o artigo 165 do Código de Trânsito. Vou passar a palavra para o Dr. Isaac, para que ele possa fazer as apresentações, e daqui a pouco a gente já começa a nossa palestra. Obrigado, doutora Kate. É um prazer ter a doutora junto conosco aqui, né? Quero falar alguma coisa em relação à questão, primeiro, do que é o Maio Amarelo, porque essa palestra está dentro do mês de maio, onde nós comemoramos o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito. Queria agradecer primeiramente, em seu nome, doutora Kate, a doutora Márcia, nossa presidente, que inclusive é aniversariante do dia hoje, né? Então, nossos parabéns à doutora Márcia. Também cumprimento a doutora Adilson, nosso vice-presidente, doutora Roberta e o doutor Tiago, que fazem parte da diretoria que conduz os destinos da nossa subseção nesse triênio. Quero agradecer também aos demais integrantes da comissão de trânsito dessa subseção, na figura do vice-presidente da comissão, doutor Levi Salles Iacovoni. Também não poderia deixar de agradecer aos funcionários da nossa Casa da Advocacia, na pessoa da Nadeja, que nos deu todo o suporte para que esse evento fosse realizado com todo sucesso. Seguindo o procedimento do ano passado, e também em consonância com a orientação da nossa seccional, a Comissão de Direito de Trânsito da seccional, nós vamos fazer essa palestra sobre a valorização do advogado. Então, esta palestra, embora seja sobre a prevenção, conscientização na redução de acidentes de trânsito, nós vamos fazer a palestra com foco exclusivamente na atuação do advogado que milita no direito de trânsito. O tema da palestra hoje é o artigo 65A do CTB sobre a ótica do defensor de condutor pós-julgamento ao STF. É um tema muito recente, porque semana passada nós tivemos o julgamento da ADIM em relação a esse tema. Então, o Dr. Wagner vai nos brindar com esse tema que ele domina com muita maestria. Então, eu gostaria de compor a mesa de debates, onde eu tenho a honra de convidar o presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB, da Seccional São Paulo, e relator da 4ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, doutor Ademir Rafael Santos. Uma ótima noite a todos. Quero saudar a OAB Bauru, hoje na pessoa da doutora Kate, diretora dessa honrosa subseção. Quero saudar o nosso presidente da Comissão de Trânsito aí em Bauru, doutor Isaac Iacovoni, que também é o nosso coordenador aqui na seccional, com muito prazer, muita honra. Agradecer aí a oportunidade de estar aqui debatendo com profissionais de tão alto gabarito, doutor Alessandro Trigílio, São José do Rio Preto, doutor José Luiz Rigamonte, aí, que é também um grande irmão, um amigo, e acima de tudo e de todos aí, do nosso professor Wagner Oliveira, meu grande amigo. Eu costumo dizer aqui que um dos professores que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo é o doutor Wagner Oliveira, né? Então, quero agradecer a oportunidade a todos de estar aqui, tá? E agradecer, Isaac, pela oportunidade aí da gente poder expor um pouquinho desse tema que é tão importante, né, para a advocacia, né? Um tema recente que realmente vai fazer a diferença para a advocacia de trânsito aí. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença, doutor. Também quero apresentar e convidar para fazer parte da mesa de debates o presidente da Comissão de Direito de Trânsito, na subseção de Nossa Senhora do Ó da OAB de São Paulo, e vice-presidente da Comissão de Direito e Prerrogativas da OAB da Seccional São Paulo, doutor José Luiz Rigamonte.
eu agradeço pela presença antecipadamente, doutor José Luiz. Uma boa noite a todos os presentes, a todos que nos assistem pelo YouTube, nessa noite ou em outro momento em que puderem assistir. Eu não vou me estender muito aqui, mas eu quero agradecer a cada um dos que aqui estão pela oportunidade, e principalmente ao Dr. Wagner, que tenho certeza nos trará uma brilhante palestra. Então, quero agradecer nesse momento a todos, um abraço, uma ótima palestra. Obrigado, doutor José Luiz. Também, finalizando a composição da mesa, gostaria de apresentar o presidente da Comissão de Direito de Trânsito, da nossa co-irmã, 22ª subseção da OAB em São José do Rio Preto, meu amigo, irmão, doutor Alessandro Trigílio Barbosa. Obrigado pela presença, doutor. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite a todos aqui. Professor Ademir, que é sempre professor. A você, Isaac. Realmente, a OAB São José do Rio Preto e Bauru são co-irmãs, a gente tem sempre feito algumas coisas juntos. Doutor José Luiz Rigamonte, que sempre nos ensina com os seus comentários. E, claro, professor Dr. Wagner Oliveira, que já tive a honra de fazer alguns cursos e acompanho ele também, assim como acompanho o professor Ademir no Instagram e sempre tenho aprendido. Eu agradeço porque hoje eu estou aqui para aprender, né? Porque estar em meio a vocês é uma honra muito grande, é um privilégio para mim. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alessandro. E agora, apresentando o nosso palestrante, doutor Wagner Oliveira, advogado, especialista em Direito de Trânsito, palestrante e professor de Direito de Trânsito pela Academia do Direito de Trânsito, autor do livro digital Coletânea de Jurisprudências de Direito de Trânsito, autor do livro Infrações de Trânsito sob a ótica do defensor de condutores, colunista e criador da primeira revista digital jurídica de direito de trânsito do Brasil, que é a revista Trânsito e Direito. Então, com a palavra e os meus agradecimentos por ele ter aceito o nosso convite, doutor Wagner Oliveira, vamos dizer, o show é seu, doutor. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. Eu que agradeço a honra de participar, eu que agradeço o convite feito a mim, eu que agradeço os elogios que me foram dirigidos e, desde já, uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Ademir, presidente da Comissão de Trânsito de São Paulo, que está já nesse comecinho desenvolvendo um excelente trabalho. Nesse comecinho de mandato aí, já dizendo, já mostrando a que veio, eu tenho certeza que a nossa classe de advogados de trânsito vai cada vez ganhar mais e mais destaques, principalmente sob a atuação da OAB de São Paulo, da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, que, sem sombra de dúvidas, é uma referência para todas as outras comissões de trânsito do restante do Brasil. Então, muito boa noite, doutor Ademir, na pessoa de quem eu também já estendo meu boa noite a todos os demais, e já agradecer também ao doutor Isaac Iacovoni pelo convite que foi feito, não tinha como recusar, porque a OAB de Bauru também é uma referência, né, em relação ao direito de trânsito, em relação a esses eventos que nossa classe ainda carece, e carece muito, né, de eventos tão brilhantes quanto esses que são desenvolvidos tanto pelo doutor Isaac quanto pelo doutor Alessandro. Então, muito boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Eu espero que todos os senhores tenham grande proveito da nossa pequena palestra aqui. A gente já combinou de tentar falar mais ou menos em 1 hora. Eu tenho um pouco de dificuldade em relação a tempo, né? Quem me acompanha sabe disso, que a hora que começa a falar, a hora que deslancha falar, vai embora. Então, eu vou tentar aqui trazer aos senhores uma série de condições que foram atribuídas ao artigo 165A com essa recente decisão do STF, que julgou pela constitucionalidade do artigo 165A. Afinal de contas, né,
ou quais são os efeitos que isso vai desencadear para nós, advogados de trânsito. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente já começar a falar um pouquinho sobre o artigo 65A. Bom, esse evento, então, como o Dr. Dizak já muito bem mencionou, ele é feito em comemoração ao mês de Maio Amarelo. Nós comemoramos desde 2011 o Maio Amarelo, que ele está voltado à prevenção de acidentes e diminuição de mortes em acidentes de trânsito, em padrão mundial, a década de prevenção e diminuição de acidentes de trânsito. A grande característica que talvez alguns dos senhores estejam se perguntando é o seguinte: mas por que nós vamos falar sobre direito de trânsito, sobre infrações de trânsito, sobre o artigo 65A, que é voltado à lei seca, não é a lei seca propriamente dita, mas ele está correlacionado a ela, e por que isso no mês de Maio Amarelo? E eu vou trazer para os senhores uma análise minha, os senhores podem compartilhar dela ou não, mas eu penso que essa campanha do mês de Maio Amarelo, ela nasceu para que fossem discutidos todos os temas relacionados ao trânsito, todos os temas. Tudo que envolvesse a área de saúde, a área de segurança, a área de engenharia, a área de educação e também a área judiciária, a área judicial, tem que ser debatidos na semana do Maio Amarelo. E, ao que me parece, nós excluímos um pouco a questão jurídica do debate no Maio Amarelo. Nós praticamente esquecemos que a segurança do trânsito também depende da lei. E a lei, ela depende da aplicação e elaboração. E nós, advogados, principalmente nós, advogados de trânsito, em relação a esse tema, estamos diretamente ligados à lei. Por quê? Porque é através da nossa atuação que a lei vai pegando outras dimensões. É através da nossa atuação no âmbito judicial que a lei ela vai se adaptando, ela vai se moldando e ela vai sendo alterada, ela vai sendo suprimida em algumas partes, ela vai sendo complementada em outras através da nossa atuação. Basta ver que a própria lei, a lei seca, né, que assim conhecemos agora por força do artigo 276, a lei seca, ela sofreu inúmeras alterações nos últimos anos, principalmente de 2008 para cá, muito em consequência de nós, advogados, apontarmos ali as falhas da lei. Então, não é uma situação que está desconexa. Falar sobre direito de trânsito, falar sobre leis, falar sobre interpretação de lei, falar sobre as decisões dos tribunais no mês do Maio Amarelo, também está voltado totalmente para a questão da segurança do trânsito, para a questão dessa redução de índice de mortalidade, porque é através da aplicação correta da lei que nós podemos diminuir o número de acidentes de trânsito. Agora, uma outra coisa tem que ser também debatida, que a lei ela tem sido cada vez mais rigorosa, mas ela não tem representado somente pelo rigor a diminuição das mortes em acidentes de trânsito. Tanto é que o padrão que nós vivemos hoje, em 2020, e mais especificamente no ano de 2019, que é um ano antes da pandemia, nós vivemos o mesmo índice de acidentes de trânsito e mortes em acidentes de trânsito que nós vivenciamos há 10 anos atrás. Deu muito pouca diferença. Então, nós temos sim que trazer esse tipo de debate no sentido de que, se a própria lei também não está reduzindo, sendo capaz de reduzir o número de acidentes de trânsito, talvez estejamos atacando um tema que ele é extremamente complexo de uma forma muito simples. Né? Dizem que para problemas complexos você tem que ter soluções complexas. Você tratar um tema complexo com uma resolução simples não vai surtir efeito.
E é isso que nós temos observado, infelizmente, em relação à aplicação da lei. Vivenciamos mais uma etapa, não sei se quem concorda ou quem discorda da decisão do STF, mas vivemos mais uma etapa agora, através desse julgamento, tá bom? Então, para quem me perguntou por que vamos falar sobre direito de trânsito na campanha de Maio Amarelo, está aí o porquê, está aí a razão pela qual nós vamos debater sobre esse tema. Mesmo porque nós, advogados de trânsito, temos que debater temas que são relacionados à nossa profissão, né? Vou pedir licença aqui ao doutor Ademir para repetir uma frase que ele me falou, olha, no mês do Maio Amarelo, vai ter muita gente falando sobre educação, sobre prevenção, sobre direção defensiva, sobre número, dados estatísticos em relação ao trânsito. Então, nós temos que dar uma outra concepção e eu achei a ideia extremamente interessante. Tá? Então, já pedindo licença para repetir aí o que o doutor já havia me falado. Então, o tema vai ser artigo 65A, sobre a ótica do defensor de condutores, pós-julgamento do STF. Para quem não acompanhou, o julgamento do STF, ele foi bastante... ele não foi aguerrido porque foi votação unânime, né? Ninguém discordou. Nossa expectativa é de que um ou outro ministro já tinha dado pareceres contrários, que eles também iam manter aquela linha de raciocínio. Não foi o que aconteceu. Foi unânime e a votação, ela nos trouxe isso daqui, ó. Em resumo, né, o resumo da votação diz que não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas do condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Então, foi considerado constitucional o artigo 165A. A questão que nós temos que começar a debater é: o artigo 165A foi considerado constitucional, mas me parece que algumas condutas praticadas em relação ao artigo 165A ainda carecem de um julgamento e de uma análise um pouco mais aprofundada, porque eu corro o risco de dizer que o artigo 165A foi considerado constitucional, apesar das inconstitucionalidades. E aí não vou nem entrar no tema do direito de não produzir prova contra si mesmo, porque eu também não entendo que está ali inconstitucional essa questão. Nessa questão, eu coaduno ali com o entendimento do STF. Mas nós temos outras situações que nos trazem ali essa questão da aplicação do artigo 165A. E nessas questões que não foram trazidas no debate, não foram trazidas à baila, como se diz, talvez sejam essas questões que estejam as inconstitucionalidades reais do artigo 165A. Tá? Por quê? Porque com essa declaração de constitucionalidade, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte, e todos nós que estamos no âmbito do direito de trânsito, temos que ficar muito atentos com essa questão que eu vou trazer agora, porque ela tem ganhado muita força na maioria dos tribunais pelo Brasil, e nós corremos o risco de ter uma questão quase que pacificada, porque precedentes nós temos aí às centenas, que é essa daqui, ó. Declarada a constitucionalidade do artigo 165A, essa infração de trânsito, ela passa a ter essa característica de infração de mera conduta. O que é a mera conduta? Para nós nos localizarmos bem nesse tema. O que é a infração de mera conduta? Bom, a infração de mera conduta, ela é uma figura derivada do direito penal. Ela não tem a ver com um resultado final. Basta que a pessoa realize determinada ação que está prevista como crime, que vai acontecer ali
o crime propriamente dito. Ele praticou o ato, ele praticou o verbo, que é o núcleo do tipo penal, ele praticou aquele verbo, automaticamente ele já está ali cometendo um crime. Eu vou citar um exemplo aqui, que a gente aprende lá na faculdade, né? E talvez seja o mais simples da gente explicar. Portar arma de fogo. Mesmo que você não tenha um resultado a partir do portar a arma de fogo, mesmo que essa arma permaneça com o indivíduo sem ele utilizá-la, permaneça ali com o indivíduo sem ele colocar em risco, sem ele ameaçar as outras pessoas, só o fato dele estar portando já caracteriza o crime. Essa é o exemplo mais típico que a gente tem na faculdade. Toda a faculdade dá esse exemplo para esclarecer o que é o crime de mera conduta. A infração de mera conduta, ela segue exatamente o mesmo critério. Basta que o condutor pratique o ato, independentemente se desse ato surgiu algum tipo de resultado, para configurar a infração de trânsito. E aí, meus amigos, a grande maioria das infrações de trânsito, deixa eu colocar aqui, na infração de mera conduta, basta que o condutor pratique o ato. Então, independentemente se dele surgiu algum resultado para configurar a infração, e a grande maioria das infrações de trânsito são infrações de mera conduta. Eu esqueci de colocar o slide, eu li e esqueci de colocar o slide. Mas, então, a grande maioria das infrações são infrações de mera conduta. Vou citar alguns exemplos. Avançar sinal vermelho de semáforo. A partir do momento que você avança o sinal, independentemente da razão pela qual você avançou o sinal vermelho, lógico, aí você tem as figuras lá da excludente de ilicitude. Mas, para efeitos administrativos, a partir do momento que você avançou, você praticou ali o verbo, você já cometeu a infração de trânsito de avanço de sinal vermelho. Falar ao celular, né, dirigir o veículo automotor utilizando-se de telefone celular, quando você dirige e usa o celular ao mesmo tempo, você já está praticando a infração. Não interessa se a ligação era importante, não interessa se era uma ligação de emergência, não interessa. Foi flagrado, foi constatado que você estava dirigindo o veículo e falando ao celular, você tem ali uma infração de trânsito. Uma outra que é de mera conduta, disputar corrida. Não tem justificativa para você disputar uma corrida. A partir do momento em que você disputou, você praticou o verbo, você já tem ali a infração de mera conduta. Então, fica muito fácil da gente começar a definir o que é essa tal de infração de mera conduta, né? Estacionar o veículo em local proibido. Estacionou, nem que seja por um curto intervalo de tempo, você está estacionado, você praticou ali a conduta a infração de mera conduta. Então, quando a gente pega esse tipo de conceito, são raras as infrações no Código de Trânsito Brasileiro que não permitem classificá-la como sendo uma infração de mera conduta. Raro nós vamos ter um artigo dentro do Código de Trânsito Brasileiro que não seja de mera conduta. Vou me permitir dizer antes de falar aqui o artigo 65A. O artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. Utilizar o veículo para demonstrar manobra perigosa. Ele tem ali, não tem a natureza de mera conduta, porque não é o fato de praticar a manobra perigosa de arrancada brusca, frenagem com derrapagem de pneu. Não é o fato de praticar. A conduta, ela assume a natureza de dolo. Nós temos ali um artigo do Código de Trânsito Brasileiro, o 75, que ele depende do dolo, ele depende da intenção de demonstrar essa manobra. Se não foi intencional, eu não tenho como caracterizar a infração de trânsito. Então, ela não é de mera conduta. E, junto a ela, nós podemos trazer também o artigo 165A. E por que
que nós temos, nós podemos trazer esse artigo 65A? Olhem só, na infração de mera conduta, o que impera é essa questão aqui. Se ela é de mera conduta, não existe uma justificativa para o cometimento da infração. Se ela é de mera conduta, esse é o conceito principal. Não existe justificativa para cometê-la. E aí, né, eu já vou adiantar uma frase aqui que todo mundo me fala. Tá, mas no artigo 65A, ele é por recusa ao teste de embriaguez. E aí, a fala, o brocardo popular, ele diz assim, quem não deve, não teme. Então, e isso nessa semana foi amplamente divulgado, né? De outras formas, quem não bebe, assopra, quem não bebeu, não se recusa, quem não deve, não teme. É uma variação dessa frase popular, quem não deve, não teme. Não é bem assim, e não pode ser encarado dessa forma. Por quê? Porque quando a gente parte desse raciocínio, como o próprio julgamento do STF fez, ele acabou com o principal argumento de muitos condutores, que era o de não produzir prova contra si mesmo. Então, nessa expectativa e partindo desse raciocínio, não haveria motivos mais que justificassem a recusa em se submeter ao teste de etilômetro ou qualquer outro teste. Quem não deve, não teme. Nessa premissa é que nasceu essa questão aí da mera conduta, tá bom? Só que essa análise, ela não é tão simples, ela não pode ser tão simples. Por quê? Porque olhem só o que diz o artigo 165A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento. Essa é a primeira parte do artigo. Quando você lê só essa primeira parte do caput aqui do artigo 65A, quando você desmembra ali, e principalmente se você esquece de ler o restante, aqui nós temos a infração de mera conduta. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento. Aqui está a mera conduta. Mas por que ela não é infração de mera conduta? Porque a literalidade do artigo, ele conduz à necessária conclusão de que a infração de trânsito, ela só se caracteriza em uma única situação. Qual é essa situação? É a segunda parte do artigo. Olha só, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento, e aí a segunda parte, que permita certificar a influência de álcool. Então, a única hipótese de configuração do artigo 165A é quando eu estou me recusando com a finalidade, com a motivação de evitar certificar a embriaguez, evitar certificar que eu ingeri uma determinada quantidade de álcool. Então, se a recusa ela tem outros motivos, e aí nós já vamos falar um pouquinho deles, se a recusa tem outros motivos, ela deixa de ser uma infração de mera conduta. Se eu estou me recusando, mas não tem a finalidade de evitar certificar a influência de álcool, se eu estou me recusando, mas o motivo pelo qual eu estou me recusando não tem a ver com a embriaguez, é impossível caracterizar o artigo 65A. Então, na minha concepção, é muito diferente disso tudo que tem acontecido diuturnamente nas blitzes de lei seca Brasil afora. Está aqui o etilômetro, sopra, não quero soprar. Então, tá bom, artigo 65A. E com essa decisão do STF, esse tipo de procedimento vai ficar muito mais comum. Esse tipo de procedimento, se recusou, não interessa o motivo, vou lavrar o artigo 65A, vou lavrar o auto de infração, ele vai ganhar muito mais força, e agora com a justificativa de que o STF considerou constitucional o artigo 65A. Vai ser uma chuva, vai ser uma enxurrada de autuações, tá? Então,
Volto a dizer, se a recusa tem outros motivos decorrentes ou do uso incorreto do aparelho, ou então da falta de condições para o uso do aparelho, nós não temos como configurar o artigo 65A. Mas, Wagner, não existem esses motivos. É claro que existe. Eles estão contidos lá na Resolução 432 e lá na Portaria 369 do Inmetro. São essas duas regulamentações que regulamentam ali. Na resolução do CONTRAN, ela regulamenta a forma como vai ser utilizado o aparelho para a constatação da embriaguez, especificamente para isso, e na portaria 369 está ali as formas como vai ser utilizado o aparelho em fiscalizações. Uma é para lavratura, constatação da infração e lavratura do auto de infração. A outra é um manual de como utilizar o bafômetro, de como utilizar o etilômetro. Então, nós temos essas duas regulamentações e é delas que nós vamos extrair aquilo que eu chamo, né, de justa causa na recusa ao teste de embriaguez. Olhem só, quando eu falo assim, uso incorreto do aparelho ou falta de condições do uso do aparelho, a que é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a isso daqui, ó. Primeira regra, prevista em ambas as regulamentações, aparelho vencido. Se o aparelho está vencido, e isso é muito fácil de observar, porque na primeira lauda lá que sai do teste do aparelho, já sai a data de verificação do aparelho, e eu não estou me referindo à calibragem, tá? Estou me referindo à verificação anual. A calibragem é feita somente uma vez, a verificação, ela é sempre anual, tá? Então, essa aqui é a primeira regra. Verifiquei que o aparelho está vencido, eu já tenho uma justa causa para me recusar a me submeter ao teste de embriaguez. Duvido que um dos senhores aqui faria o teste em um aparelho que está vencido. Quais são as minhas garantias de que esse aparelho está realmente funcionando em condições adequadas? Nenhuma. Se eu não tenho a vistoria anual, eu não tenho essa garantia. E se eu não tenho a garantia de regularidade do aparelho, daquilo que vai fazer prova, automaticamente eu estou sob uma justa causa de recusa. A segunda questão é o aparelho alterado. Mas o que é um aparelho alterado? E aí, doutor Alessandro pode até explicar melhor do que eu, porque já foi policial militar, né, doutor? Então, o que é um aparelho alterado? Não é adulterado, é alterado. Os senhores saibam que existe no aparelho duas formas de medição. Uma forma que é o automático, que é a concepção para o qual o aparelho foi destinado, que é a medição do álcool no ar profundo dos pulmões, e esse tem certos requisitos para ser alcançado, como, por exemplo, uma quantidade de sopro acima de 1,5 litro de ar, ele soprar continuamente 1,5 litro de ar no aparelho. A outra concepção é que tenha pelo menos ali os 3 segundos de sopro contínuo, e se ele, por exemplo, interrompe o fluxo de ar, o aparelho não vai dar medição nenhuma. Agora, tem uma outra forma de medição, que é quando o agente fiscalizador altera a sensibilidade do aparelho, coloca no modo manual. O modo manual do aparelho, essa alteração de sensibilidade, ela não vai ser destinada a medir o ar profundo dos pulmões, quer dizer, ela já vai sair daquilo que foi projetado o aparelho, para aquela finalidade que foi projetada o aparelho. O que mede o aparelho de etilômetro quando ele está no modo manual? Quando ele está com a hipersensibilidade, quando ele está alterada a sensibilidade do aparelho, que inclusive é proibido pela regulamentação do Inmetro, tá? Mas o que ele vai medir? Ele vai medir odor etílico.
Olha só, ele vai medir odor etílico, ele vai medir a quantidade de álcool que está aqui nas mucosas bucais. Ele vai medir teor de álcool na saliva, ele vai medir teor de álcool que está dentro da boca. É o odor etílico que ele está medindo e não o ar profundo dos pulmões. E aí, eu pergunto aos senhores que são operadores do direito a seguinte questão, eu trago para os senhores a seguinte questão. Se eu uso o aparelho com um desvio de finalidade, será que essa medição ela pode ser considerada correta? Ou então, será que essa medição pode ser considerada como legal? Me parece que não, porque quando você desvia a função do aparelho, inclusive, pode ser atribuído a esse agente de trânsito, me parece, inclusive, uma infração penal. Então, quando eu percebo ali que, lógico, isso para o motorista comum é extremamente complicado dele ver, mas se eu observo que o aparelho está alterado a sensibilidade, eu poderia me recusar a soprar esse aparelho? Também me parece que sim, também estaria diante ali de uma justa causa na recusa ao teste de embriaguez. Olhem só quanta coisa não foi averiguada por essa decisão do STF. Sem trocar o bocal, que o bocal ele tem que ser trocado a cada medição, com o bocal fora do invólucro, o invólucro é o que permite ali dizer que aparentemente o bocal está esterilizado e eu estou utilizando ele somente naquele momento. Mas tem mais coisas, ó. Falta de higiene. Falta de higiene de quem? Olha só, quando você ler a regulamentação do Inmetro, vai te dar a falsa sensação que as condições de higiene são destinadas ao aparelho, e não é uma verdade. Essas condições de higiene são destinadas, são direcionadas ao agente fiscalizador que está fazendo o teste de embriaguez. Por que são destinadas a ele? Porque agora, nessa época de pandemia, mais especificamente no ano de 2020, em setembro de 2020, que foi o auge da pandemia, as fabricantes de aparelho de etilômetro foram questionadas sobre a segurança de uso do aparelho. E elas foram unânimes em dizer que, através da expiração forçada, é possível que o vírus da Covid-19 seja transportado através de gotículas aerosolizadas. Nunca consegui falar essa palavra. Hoje é a primeira vez que eu estou conseguindo. Mas esses manuais disseram que é através dessas gotículas que o aparelho pode ser contaminado, pode, inclusive, passar o vírus da Covid ao próximo condutor que for ali realizar o teste de etilômetro. E aí, o que é que elas falaram? Olha só, você vai usar o aparelho, então você tem que ter, primeiro, uma higienização pessoal, você tem que fazer a higienização das mãos com água e sabão neutro, ou então usar luvas descartáveis, e o aparelho, e além da máscara protetiva, e a higienização do aparelho tem que ser feita usando um pano limpo, com água umedecido em sabão neutro ou detergente neutro, e tem que ser seco com um pano limpo também e colocado em aguardo, ali colocado em stand-by, por pelo menos 2 horas antes de fazer a próxima medição. Isso é impensável. Deixa eu até tirar aqui da tela. Isso é impensável. Numa fiscalização em que você tem ali 50 carros em fila para fazer uma fiscalização de lei seca, é impensável você ter que aguardar a cada 2 horas para você poder reutilizar esse aparelho. E eu vou aqui desafiar a me demonstrar que isso foi feito em alguma blitz de trânsito. Porque não foi. Usar luva,
Tudo bem, em alguns lugares eu sei que existe o uso da luva pelos agentes fiscalizadores, como, por exemplo, na Balada Segura de Minas Gerais. Tá? Mas não é uma realidade que foi implementada aqui na minha cidade, não foi uma realidade que foi implementada em todas as cidades do Brasil. Isso foi a exceção, usar luvas de proteção. Máscara todo mundo utilizava, beleza, bacana. Agora, higienizar o aparelho. Não tem como. Água, sabão, neutro, paninho limpo ali no momento para fiscalizar. Nem a capa de proteção de silicone os aparelhos não tinham. Então, senhores, vejam que não tem condições de você imaginar que esse critério aqui de higienização foi seguido à risca. E aí eu vou fazer mais um desafio. Os senhores hoje, conhecendo como é a transmissão de um vírus, que a gente teve ali da Covid-19, tá? Os senhores conhecendo a forma de transmissão, o potencial do vírus, os senhores se submeteriam a uma medição em um aparelho de etilômetro, em que ele acabou de fazer a medição ali no Isaac, falasse assim, toma aqui, doutor Alessandro, sopra aqui, ó, vou trocar o bocal, você sopra aqui. Eu não teria essa coragem. Eu fatalmente me recusaria a soprar esse etilômetro. Por quê? Por uma justa causa, que é a falta de condições de higiene do aparelho. Confirmada tanto pela portaria do Inmetro, quanto pelos manuais que foram emitidos ali dos fabricantes durante a pandemia. Então, não há dúvidas de que não tinha segurança esses aparelhos, tá bom? Então, essa é uma justa causa? Me parece que é a maior justa causa que aconteceu aí nos últimos 2 anos. Sem aguardar o prazo, existe um prazo, tanto confirmado pelos fabricantes, quanto confirmado também pela portaria do Inmetro, que é no sentido de que cada condutor ele tem que aguardar pelo menos 15 minutos em jejum antes de ser fiscalizado. Não é chegou aqui, Ademir, chegou aqui, parei o carro do Ademir, tudo bem? Documento do carro, documento do veículo e sopra aqui. Não, é 15 minutos antes de submeter o doutor Ademir a essa fiscalização. Por quê? Por quê? Porque existe um erro do aparelho, e isso confirmado através de estudo científico, e eu digo para vocês, um estudo científico feito nos Estados Unidos, de um livro de medicina forense, ele não é traduzido, e o preço dele aqui no Brasil é de R$ 2.900 o livro, sem tradução. Foi lá que eu encontrei esse estudo científico a respeito do aparelho de etilômetro. E nesse estudo também foi confirmado. Se ele for submetido até 15 minutos depois de ter ingerido qualquer substância alcoólica, e isso acontece muito, né, porque a pessoa está saindo ali da balada, ela acabou de beber ali, pegou o carro um pouquinho mais para frente, ali ela já cai na blitz da lei seca. Se não for aguardado 15 minutos, é a mesma coisa do hálito etílico, do odor etílico. O aparelho ele pode pegar a medição alterada por conta do álcool residual na boca. Então, olhem só, a portaria do Inmetro fala que tem que esperar 15 minutos, o manual dos fabricantes fala que tem que esperar 15 minutos, e o fabricante do BAF 300, que é um dos mais utilizados aí pela Polícia Militar, ele vai um pouco mais além. Ele fala que, além de esperar os 15 minutos, o condutor tem que fazer um bochecho com água antes de se submeter ao teste de etilômetro. E aí, novamente, né? Quem é que faz isso? Então, os senhores vejam que aqui nesses temas, nós não temos debate. Não foi debatido absolutamente nada desses temas aqui, nem pelo STJ, nem pelo STF, nem pelo STJ, e também não tem sido trazido ao debate por nós, advogados de trânsito. Talvez o grande erro tenha sido achar que aquela norma de inconstitucionalidade por conta da direito à não autoincriminação
fosse suficiente. Talvez nós tenhamos que fazer uma meia-culpa, porque nós não trouxemos todos esses temas ao debate. E, por último, também existe na minha concepção, uma justa causa na recusa quando eu não apresento nenhum sinal de embriaguez. Então, senhores, vejam que o que é a justa causa que eu tanto tenho batido em cima. A justa causa ela nada mais é do que as razões, os motivos, a fundamentação pela qual eu estou me recusando a me submeter ao teste de embriaguez. E aí, quando nós falamos dessas 7 causas de recusa, me parece um tanto quanto incoerente você analisar o artigo 165A sob a ótica da mera conduta. Me parece que se tornaram situações incompatíveis. Me parece que, ao decidir por uma infração de mera conduta, lógico, né, sem que o advogado, sendo que o advogado suscitou alguma dessas razões e comprovou também essas razões, né? Mas me parece que você julgar só sob a ótica da mera conduta é um meio que é uma forma de simplificar o julgamento sem adentrar as razões pelas quais nós temos que debater esse artigo 65A. É um lavar as mãos. Vou passar adiante e vou ver qual é a decisão do recurso em segunda instância. Tá bom? Então, os senhores vejam que eu não estou trazendo informações que não sejam fundamentadas em normas técnicas. Não é um achismo. Eu não acho que tem que ser assim. Eu li que tem que ser assim. Está em uma legislação, está em um regulamento, aliás, está em 2 regulamentos técnicos, tanto pelo CONTRAN quanto pela norma do Inmetro. Tá? Então, essa questão do simplesmente dizer que a partir de agora é constitucional o artigo 165A, sem adentrar as nuances que tem ali na fiscalização, sem adentrar as nuances que tem ali no próprio artigo 165A e seus complementos, me parece que não é a forma mais correta do agente fiscalizador agir, e muito menos da autoridade de trânsito em decidir. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui de novo. E aí vem a questão, né? Mas e se o condutor, e é o condutor que se recusa em se submeter ao teste de etilômetro sob o argumento de que não ingeriu bebida alcoólica? Olha a correlação aqui entre o item 7, sem sinais de embriaguez, e o argumento aqui de que ele não ingeriu bebida alcoólica. Isso tem acontecido, e acontecido muito. O agente fiscalizador, ele lavra o auto de infração e no campo de observação, ele não coloca nenhum sinal da embriaguez, porque, na maioria das vezes, ela não existe. Ele simplesmente não coloca os sinais da embriaguez, ele apenas faz uma observação assim: condutor recusou-se a se submeter ao teste. Etilômetro número tal. Não existe ali sinais de que o condutor tenha ingerido bebida alcoólica. E se ele não ingeriu? E se ele fala isso para o agente fiscalizador? Ele ainda está sob uma justa causa? No meu entender, sim. Por que ele estaria, nesse caso, sob uma justa causa? Porque, olhem só, primeira situação, né? Eu vou até mudar aqui um pouquinho, antes de falar disso daqui, vou falar sobre uma outra questão aqui que me vem agora. Parece que todas as decisões giraram em cima do etilômetro, né? Em cima do etilômetro. Mas existe aqui uma outra questão, quando a gente lê a decisão proferida pelo STF, e ele diz o seguinte: olha,
não viola a Constituição, a previsão legal de imposição das sanções administrativas, artigo 165A, ao condutor do veículo que se recusa à realização de testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool. Tudo bem. Então, vem uma outra questão aqui para mim, em relação à recusa. Será que é só ao teste de embriaguez que existe a justa causa? Não, não é só ao teste de embriaguez. Vou citar o exemplo também bastante comum, que é o exame através do sangue. Exame através de sangue. Existe justa causa para eu me recusar a me submeter ao teste de sangue? Sim, existe. Qual que é a primeira justa causa? É que você pode simplesmente ter medo de agulha. Você simplesmente pode ter medo de agulha. Ah, mas isso não acontece. Claro que acontece. Tá? Tem marmanjos aí que, e a gente está cansado de ver vídeos na internet que acontece isso, o cara vê a agulha, o cara cai desmaiado. O cara vê ali a enfermeira chegando, já começa a dar pânico nele, já começa a dar desespero nele, já começa a dar fobia nele. Então, a recusa ao teste de sangue também possui uma justa causa. Por que ela possui a justa causa? Porque quando eu me recuso, não posso ser submetido à extração de forma involuntária. Por que não? Primeiro, por causa da inviolabilidade do corpo humano. Ninguém pode, sem consentimento, ter o seu corpo violado. Segundo, eu tenho direito à privacidade, intimidade, saúde, e ninguém pode ser obrigado, ou melhor dizendo, ninguém pode ser submetido pelas leis brasileiras a qualquer forma de tortura. Quando você obriga alguém a se submeter ao teste de sangue, para aquela pessoa é uma forma de tortura se ele não tiver, se ele tiver problemas com esse tipo de teste. Então, os senhores vejam que até no exame de sangue existe ali a possibilidade da justa causa. Lógico que existe um outro teste que não existe justa causa. Eu já vou falar dele, tá? Mas olha só, vamos voltar aqui a essa outra questão que eu já tinha colocado. E se o condutor fala assim, olha, eu não ingeri bebida alcoólica, eu não tenho sinais de embriaguez, o senhor não está vendo sinais de embriaguez em mim, então eu não preciso me submeter a esse exame. Isso é uma justa causa, porque aí vem aquela frase, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Olha como ela foi desvirtuada nessa semana. Quem não deve, não teme. Quem não bebeu, assopra. É a mesma coisa. Quem não deve, não teme. Olha como ela foi desvirtuada por conta desse julgamento do STF. Olhem só. Eu vou falar 3 princípios aos senhores, pelo qual eu admito que a pessoa que não tem sinais de embriaguez, a pessoa que fala que não ingeriu bebida alcoólica, ela pode se recusar ao teste de etilômetro. Primeiro, o nosso ordenamento jurídico paira sobre ele o princípio da boa-fé. Também nós podemos dizer, do nosso ordenamento jurídico, o princípio do estado de inocência, que nos últimos anos foi tão debatido. Princípio da inocência. E, por último, princípio da imparcialidade do agente fiscalizador. 3 princípios que eu vou citar aos senhores. O que é boa-fé? Quando que se presume a boa-fé? Sempre. A má-fé é a exceção. A boa-fé é a regra. Mas o que é boa-fé? É eu imaginar que aquele condutor ele está agindo com lealdade em relação às normas de trânsito. Ele está agindo com lealdade em relação à segurança dos demais usuários da via. Isso é a boa-fé.
é eu imaginar que ele conhece a lei e que ele é um cumpridor da lei. E isso é uma boa-fé. O estado de inocência, o princípio do estado de inocência, não é princípio da inocência, que princípio da inocência é que ele é inocente até o trânsito em julgado das acusações. Eu estou falando do estado de inocência. O que é o estado de inocência? Esse princípio, ele impõe que ninguém deve ser tratado como culpado. Esse é o princípio do estado de inocência. Ninguém pode ser tratado como se já fosse culpado por determinada situação. Ele não pode ser culpado de forma antecipada. E aí entra também o terceiro princípio. Por quê? Porque no princípio da imparcialidade do agente fiscalizador, enquanto agente público, ele tem a obrigação de agir sem fazer juízo de valor. Olha só, essa frase foi repetida inúmeras, diversas vezes por grande parte dos administradores de trânsito no Brasil afora. Quem não deve, não teme. Isso é fazer juízo de valor. Ele deixou de ser imparcial. Ele está deduzindo, e pior, ele está invertendo o princípio da inocência, da boa-fé, do estado de inocência para o princípio da culpabilidade. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Não, não. Tá? Então, a partir do momento em que um agente fiscalizador, um ente administrativo, um agente da autoridade de trânsito, fala ou repete essa frase de forma pública, quem não deve, não teme, ele deixou de ser imparcial. Ele já está ali fazendo o juízo de valor. Então, se eu não posso fazer juízo de valor, se eu tenho que presumir que ele está agindo de boa fé, que ele está me dizendo que ele não bebeu de boa fé, que ele não tem sinais de embriaguez. E, principalmente, se eu não posso deduzir que ele é culpado de forma antecipada, eu não posso nem tratá-lo como culpado, me parece que essa condição aqui do condutor que está se recusando a se submeter ao teste de etilômetro, e o argumento dele é que ele não ingeriu bebida alcoólica, que ele não apresenta sinais da embriaguez, também configura a justa causa da recusa. Tá? Então, não vale para mim essa condição que foi trazida aí incansavelmente durante essa semana, de que quem não deve, não teme. Não vale essa expressão quando nós falamos do artigo 165A. E aí, conforme prometido ao doutor Isaac, eu vou... Lógico, a gente poderia continuar nesse tema aqui por incansáveis 2, 3 horas. Quando a gente tem os encontros ao vivo, a gente fala sobre isso daqui. Tem temas aqui que vêm que dá para a gente tirar um dia inteiro discutindo sobre isso daqui e nós não vamos esgotar o assunto. Mas, para aquilo que eu me propunha fazer, que é trazer um pouco de questionamentos a respeito do julgamento do STF, principalmente porque, no meu ponto de vista, não vai contribuir em nada para a redução de acidentes de trânsito, talvez nós tenhamos que começar a debater sobre essas outras características que envolvem o artigo 165A. E, então, eu encerro a minha participação aqui nesse evento, relembrando essa frase. Não vale essa expressão para o artigo 165A. Quem não deve, não teme. Porque é fazer juízo de valor, é você julgar a pessoa, tratar a pessoa de forma antecipada como culpada, é você imaginar que ele está falando aquilo de má fé. Então, não vale. E aí, sintetizando tudo aquilo que eu trouxe aqui hoje para vocês. Se não existe sinais da embriaguez, não há embriaguez a ser certificada.
E se não há embriaguez a ser certificada, eu não tenho a segunda parte do artigo 165A, tornando impossível caracterizar essa infração como sendo de mera conduta. Doutor Isaac. Antes de passar de novo para o doutor Isaac, obrigada, doutor Wagner. Até pedi desculpa no momento inicial que eu fui fazer a abertura. Eu tive um problema técnico aqui com o início da transmissão, então tive que passar rapidamente para o doutor Isaac, inclusive. Queria agradecer os conhecimentos trazidos pelo senhor, toda essa explicação, que para mim ficou muito claro, né? Ficou muito bem esclarecida como foi feito o julgamento e também o posicionamento que o senhor trouxe, que é um ótimo, né, parecer, um ótimo entendimento, tanto para nós da área jurídica, quanto para o cidadão também, né, para que a gente tenha, a sociedade também ter esse conhecimento sobre o que está acontecendo, né, no mundo jurídico, e também na prática, porque são esses condutores que vão passar por essa situação e que muitas vezes não sabem nem sequer como proceder, né, diante de uma situação como essa. Então, eu acho que é muito válido e o nosso público aqui está muito grande. Eu não sei se tem só da área jurídica, mas assim a gente está com um público muito grande, doutor Wagner. Parabéns que o senhor trouxe aqui para a nossa OAB Bauru online uma grande audiência aqui para o nosso debate de hoje. Muitas pessoas do Brasil inteiro, inclusive, estão aí assistindo. Então, estão de parabéns todos os organizadores. Doutor Isaac, que é o presidente da nossa comissão aqui de Bauru, do trânsito, que encabeçou aqui esse nosso encontro, né? E que trouxe o doutor, que com certeza abrilhantou aqui a nossa noite com os seus conhecimentos e com os seus esclarecimentos. Muito obrigada. Isaac, pode dar continuidade. Dr. Wagner, como sempre, aí, um show, né, à parte, vamos falar assim. E eu me permito, se me permitem, meus amigos, eu vou iniciar a rodada de debates com uma pergunta. A gente sabe que o manual técnico do fabricante de uso, né, principalmente do BAF 300, ele determina que, em caso de teste positivo, após 15 minutos, esse teste deve ser refeito para certificar que o primeiro teste está ok. E nesses 15 minutos é determinado que se faça o enxágue bucal, né? Isso está dentro do manual do fabricante, manual de procedimentos. A minha pergunta é a seguinte: qual é o peso, qual é a força do manual do fabricante, no manual do procedimento, em relação à fiscalização e em relação à questão legal? O texto legal não prevê essa situação, mas em relação ao teste do fabricante, é previsto no manual. Então, pegando esse parâmetro, qual que é a força legal do manual do fabricante na fiscalização do teste de etilômetro? Obrigado pela pergunta, Isaac. A gente tinha combinado de fazer só perguntinha fácil e ele já começa desse jeito. Mas vamos lá, olha só. Vamos juntar ao manual do fabricante, porque assim, o manual do fabricante, ele traz todos os procedimentos que devem ser utilizados no momento da fiscalização, sob pena de acontecer algum imprevisto em relação àquele teste. É o manual do fabricante que diz como se utiliza esse equipamento e ele é complementado, não é o inverso, tá? Não é o inverso. É o manual do fabricante que é complementado pela portaria do Inmetro e depois complementado pela resolução 436. Então, o nascedouro da norma é justamente o manual do fabricante. Mas vamos juntar ao manual outras regras. Por exemplo, eu não vou lembrar de cabeça aqui a resolução que fala sobre o exame toxicológico, tá?
se eu não me engano, era a resolução 609, e ela foi substituída agora, eu não gravei nenhuma das resoluções atuais, mas vamos lá. Na resolução do CONTRAN, que fala sobre o exame toxicológico, uma das características mais marcantes dessa regulamentação é que o condutor que tem ali o exame positivo de detecção de substâncias que causam dependência química naquele exame de janela de larga escala, né? Ali nós temos um direito fundamental daquele motorista enquanto cidadão, que é o direito à contraprova. Aqui já me falaram, a doutora Ademir já me trouxe aqui, a resolução 923 do CONTRAN. Tá? Então, na resolução, nós temos o direito à contraprova. Doutor Isaac, seria muito presunçoso da minha parte, ou da parte de qualquer um que seja, falar que os testes do artigo 65 não conduzem necessariamente ao direito da contraprova. O que o senhor acabou de me falar do manual do fabricante, depois repetido pela portaria do Inmetro, nada mais é, em termos simples, do que o direito à contraprova. Se eu não tenho observado o meu direito à contraprova, para mim, a própria prova principal, ela fica maculada. Para mim, o direito de utilizar aquela prova, única prova realizada, sem o direito à contraprova, para mim, ela violou o princípio constitucional. Direito de contraprova, o direito de apresentar provas contrárias é um direito constitucional. A partir do momento em que você não observa mais uma coisa que não foi trazida ao debate, né? Também não fazia parte do artigo 65A. Mas quando você viola esse direito ao cidadão, para mim, ali ficou comprometido tanto o processo criminal quanto o processo administrativo. Então, a força probatória é essa. Primeiro, que é o nascedouro da norma. A gente analisa de forma contrária, né? É da portaria do Inmetro que nasce o manual do fabricante. Não, é o manual do fabricante, as características daquele aparelho que faz nascer uma regulamentação. Então, ele é o nascedouro da norma, complementado pela portaria do Inmetro e ratificado pela resolução 923. Por que ratificado? Porque a segunda parte também do caput do artigo 165, ela fala sobre substâncias que causem a dependência química, da mesma forma que o artigo 165B. Então, se eu tenho direito à contraprova para é impossível imaginar que eu não deva estender esse direito aos demais condutores que também estão se submetendo a esse teste de embriaguez. É o direito à contraprova e é aí a violação a esse direito praticado por alguns agentes de trânsito, porque alguns eles observam essa possibilidade. A questão, doutor Isaac, talvez nem seja o direito à contraprova. A questão seja, e se eu ofereço o direito à contraprova e no segundo exame ele dá negativo? Ele dá que não tenho nenhum teor de álcool ali presente no meu organismo. E aí, como é que fica a primeira prova produzida? Então, quando a gente chega à conclusão de que, diante da contraprova com sinais negativos, eu teria a inconsistência da primeira prova, automaticamente, então, a violação a esse direito também conduz à mesma conclusão. Eu tenho ali violado esse direito, que se tornou inconsistente utilizar apenas essa prova. Em relação à segunda questão, que o senhor fala assim, qual é a força que isso teria, eu diria que, atualmente, ela não tem força em relação nem ao processo administrativo e nem à parte judicial, à ação judicial. Porque são raras ainda as decisões
dizendo, falando sobre o direito à contraprova e declarando a nulidade do processo através dessa inobservância. Mas também muito por falha nossa, né? Que também, para mim, hoje é a primeira oportunidade que eu estou tendo de debater sobre contraprova. E muita gente acha, inclusive, que ela nem existe no direito de trânsito. Doutor Isaac? Obrigado, doutor Wagner. Eu vou fazer uma solicitação ao doutor. Se pode repetir a portaria e a resolução que o doutor citou aí na sua apresentação, uma pergunta do chat. Resolução 432 do CONTRAN. Essa é a forma como vai ser utilizada em fiscalização, é para constatar a infração. E a outra é a portaria 369 de 2021 do Inmetro. Essa, ela fala sobre o uso do aparelho em si. Obrigado, doutor Wagner. Vamos começar a nossa rodada de perguntas. Doutor Ademir, por favor. Queria parabenizar primeiramente o professor Wagner Oliveira pela brilhante palestra, né? Um tema que realmente, eu digo mais, na verdade dá para a gente falar dias sobre esse tema, né, professor? Não são nem horas, são dias, né? Dias. É isso, né? Acho que falta discussões, debates salutares nesse tema, né? Muito se fala sobre beber e não dirigir, etc., né? Mas não se discute uma forma eficaz de punir aquele que realmente bebeu e dirige, né? Esse é o X da questão. Muitos cidadãos são penalizados por conta de outros que realmente deveriam ser penalizados, né? Eu acho que essa discussão sobre a recusa, o que o senhor fala aí sobre a justa causa, né? Eu tenho um termo aqui, né? Que é a recusa relevante, aquela questão da ausência dos sinais, etc., etc., né? Então, hoje eu vejo, professor Wagner, que o STF ele está partindo para um lado do pós-positivismo. Ele vai além da interpretação da lei e coloca aquela sua interpretação. E ainda assim, algo que muda muito. Ministra Carmen Lúcia, que deu liminarmente aí uma questão, do nada, ela vai lá e apoia o voto do relator, né? Sabe-se por quê? Enfim, muitos debates sobre o número de mortes e pouca discussão efetiva sobre, com todo respeito, né, ao conhecimento dos ministros, mas pouca discussão sobre realmente a interpretação da norma, a melhor forma de se fiscalizar, né? E aí, tirando essa introdução que eu faço aqui, o que foi dito muito aqui sobre o direito da não autoincriminação, eu vejo por um aspecto, né? Imagine assim, né? Eles disseram que não se enquadra a não autoincriminação, tendo em vista que é uma infração meramente administrativa, não entra na seara criminal. Mas digamos ainda que a pessoa realmente tenha ingerido bebida alcoólica, o que nós não concordamos e nem apoiamos, mas ainda assim essa pessoa tem o direito de se defender, tem o direito, quiçá uma pessoa que comete um homicídio tem direito a um julgamento, a um júri, que muitas vezes é até anulado, quanto mais uma questão de beber, né, ingerir uma bebida alcoólica e conduzir seu veículo, o que nós não concordamos. Porém, vamos imaginar que a pessoa realmente ingeriu lá uma dose alta de álcool, né, tem uma concentração alta alcoólica no sangue, e se ele fizer o teste do etilômetro e der acima de 0,33, o que vai acontecer com ele? Ele entra no crime do artigo 306. Então, apesar da fiscalização ela ter essa visão da via administrativa, entendo eu também, professor, que aquele que bebe e sabe que bebeu, e nós não concordamos mais uma vez, ele sabe que se ele fizer o teste, ele pode cometer um crime. E aí a pergunta é, o senhor entende que nesse caso caberia o princípio da não autoincriminação, tendo em vista a pessoa ingerir a bebida
e ciente disso que pode entrar num crime do artigo 306? Bom, então vamos lá. O julgamento do STF ele foi cercado de contradições também, né? Vou citar uma aqui, que o ministro Alexandre de Moraes ele disse assim que vários outros países, citando Paraguai e Uruguai, vários outros países adotam a tolerância zero, né? Ele esqueceu de falar que tem outros países também, como, por exemplo, Mianmar, Mianmar, que também exerceu aí a tolerância zero. O aspecto principal, em nenhum dos países que adotam a tolerância zero, o índice de acidentes de trânsito e mortes de trânsito caiu. Então, é contraditório você utilizar, falando que outros países adotaram, sendo que, na maioria dos outros países, não houve o decréscimo no número de acidentes e mortes. Ao contrário do que alguns que, por exemplo, vou citar a Alemanha, que só adota o índice zero para quem está nos 2 primeiros anos de habilitação, e depois ele leva para 0,5 e 0,8, respectivamente, né? Conforme graduação ali da carteira. E também o Reino Unido, que adota 0,8 como nível de embriaguez. Então, quer dizer, nesses países, o que surtiu efeito não foi propriamente dita a lei, foi a conscientização. A conscientização que começa quando ainda criança. O maior problema que nós temos hoje não é a embriaguez dos condutores. O maior problema que nós temos hoje é a embriaguez dos jovens, dos adolescentes que irão se tornar condutores. Então, quando você não tem uma boa campanha direcionada para a criança, para o jovem ali, para o adolescente, não adianta você simplesmente punir o adulto. Não traz efeitos práticos esse tipo de política. Mas vamos lá. Em relação à inconstitucionalidade, eu também penso que não é inconstitucional ele se recusar a fazer o teste de embriaguez, mesmo ele tendo ingerido bebida alcoólica, né? Não vejo que ele está se autoincriminando, porque ele não vai ser... e aí eu vou pegar justamente o julgamento deles com a fundamentação deles ministros, tá? Ele não vai estar se autoincriminando, porque se ele se recusar, vai ser possível somente, e os senhores podem observar que todos eles falaram isso, vai ser possível somente dar ensejo à infração administrativa, mas não à persecução penal. Então, inconstitucional não é, porque a partir do momento em que ele se recusa a se submeter ao teste de etilômetro, na voz dos ministros, não poderá ser desencadeado dali a parte criminal. Então, automaticamente, ele não vai ter se incriminado somente pela recusa. Primeiro ponto, primeiro aspecto. Segundo aspecto, em relação a essa possibilidade dele se recusar a fazer o teste, o que eu vejo e onde que eu vejo que está a inconstitucionalidade? Tudo bem, você não quer fazer o teste, você não quer se submeter ao teste para certificar a embriaguez, mas então eu vou te penalizar nas mesmas regras da embriaguez. Aí eu vi a inconstitucionalidade. Por quê? Porque feriu um princípio que ele é basilar, tanto do processo penal quanto do processo administrativo punitivo, que é o princípio da proporcionalidade da pena. Não tem como ser proporcional você se recusar ao teste de embriaguez e ser penalizado nas mesmas penas da embriaguez. Fatos diferentes merecem penalidades diferentes. Proporcionalidades diferentes merecem penas diferentes. É desproporcional
você colocar tudo no mesmo balaio de gato, como se diz. Então, aí eu vejo a inconstitucionalidade, doutor. É na proporcionalidade que essa pena pegou. E outra coisa, aquela condição de que ninguém pode ser submetido a um tratamento desproporcional também ganha o aspecto aí, na medida em que você está praticamente retalhando a pessoa que está tentando usar o seu direito de proteção. É uma retaliação da própria lei. Então, no meu entender, o fato, o artigo em si, ele não é inconstitucional. A penalidade aí fere o princípio constitucional da proporcionalidade da pena. Perfeito, doutor Wagner, agradeço aí. Passo a palavra de novo aí para o doutor Isaac conduzir. Obrigado. Nada. Doutor Zé Luiz, a palavra é sua. Doutor Wagner, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Quero inicialmente agradecer as suas sábias palavras declinadas aqui hoje, que realmente 1 hora é um tempo muito pequeno para que a gente consiga trabalhar o tema, que ele é muito extenso, né? Muita coisa para conversar. E eu, como eu tinha comentado nos bastidores, eu separei aqui 32 perguntas, mas eu não vou fazer o que os meus amigos fizeram, não, de pergunta difícil. Uma coisa bem simples aqui, mas mais prática aqui do dia a dia da fiscalização. Vamos O senhor lá. comentou que nós teríamos aí 7 temas para tentar justificar ou até excluir a mera conduta. Ali me corrija se eu estiver errado, por favor. E dentre esses temas, o senhor citou sobre a validade do etilômetro, que poderia ser visto ali de uma verificado ali a verificação, não a inicial, mas a subsequente, né, a cada 12 meses, verificado ali no teste, né, na própria filipeta ali do aparelho. Só que, obviamente, isso só será possível caso o condutor ele faça ali se submeta ao teste. Antes dele fazer o teste, qual seria a sua sugestão para aquele condutor que queira saber sobre a validade do aparelho? E a gente sabe que nem sempre o agente de trânsito ele vai ter ali em mãos o laudo do Inmetro, né, para poder fornecer, para poder apresentar para aquele condutor que está ali solicitando. Qual que seria a sua sugestão para aquele condutor, no momento da fiscalização e antes de fazer o teste, ele consiga ali ter alguma noção, alguma ideia da validade da aferição da verificação daquele etilômetro? Obrigado, doutor, pela pergunta, porque os demais chegaram na voadora, né? Obrigado pela pergunta, deu uma aliviada para mim. Olha só, 2 formas, e bastante simples até da gente colocar, e talvez tenha que ser divulgado também, porque faz parte da observância ali dos direitos daquele condutor. Primeira forma, mais simples, mais comum, perfeitamente possível no momento da fiscalização e acessível para o agente fiscalizador, tá? É a impressão do teste em branco. O teste em branco, ele traz todos os requisitos de validade do aparelho sem que alguém tenha submetido ao teste. Então, não é fazer o teste para daí verificar se ele está aferido ou não. É você pedir a impressão do teste em branco antes de se submeter ao teste. Então, é muito simples, é acessível, basta ali que o agente de trânsito aperte um botão ali do aparelho e ele vai fazer a impressão do teste em branco. Tá? E ali vai sair índice 0, se sair qualquer índice diferente de 0, está errado o aparelho, já não é confiável o aparelho, porque se é um teste em branco sem ninguém ter se submetido, ele não pode gerar índices, né? Então, é a primeira situação, e qualquer condutor tem a possibilidade de requisitar isso ao agente fiscalizador. A segunda, ela é um pouco mais complicada, não pelo fato em si, mas ela é complicada porque, talvez por falta de conhecimento, ou então falta de condições ali do momento, que é acessar o site do Inmetro. O Inmetro ele mantém uma área
só para você fazer pesquisa dos aparelhos. Então, como é que é o nome? PSE, alguma coisa assim. Você acessa ali o site do Inmetro, você vai colocar o número de série do aparelho e automaticamente, quando você dá ali o campo pesquisar, ele vai trazer todo o histórico daquele aparelho, dos últimos 5 anos, quais foram as aferições que ele... o PSE, que é o sistema de verificação dos equipamentos do Inmetro em cada um dos estados. Então, você colocou ali o número de série, você automaticamente vai ter acesso aos 5 últimos anos, todo o histórico dele. Se ele foi aprovado nas medições, se ele foi reprovado nas medições, qual é o órgão que tem a propriedade sobre esse aparelho, para onde é que ele está cadastrado. Então, por exemplo, você tem condições de saber se ali na cidade de São Paulo está utilizando um aparelho que é realmente dali daquele local, ou se é um que está cadastrado para ser utilizado lá no Rio de Janeiro. Então, são formas muito simples de você fazer essa verificação, mas esse PSE, ele é quase que desconhecido da população em geral. Não é todo condutor que sabe fazer uma pesquisa como essa, tá? Nós já estamos um pouco mais habituados, nós já sabemos que nós temos que fazer esse tipo de pesquisa antes de começar, por exemplo, um recurso administrativo ou uma ação judicial. Mas o cidadão comum, ele, nesse quesito de fazer a consulta pela internet, ele não tem acesso a esse tipo de informação ainda. Espero que a partir de amanhã já todo mundo divulgando aí o PSIE. Mas obrigado pela pergunta, doutor. Eu que agradeço, doutor. Mais uma vez, obrigado pela brilhante palestra que o senhor trouxe aqui para a gente. Doutor Isaac. Eu que agradeço o convite. Doutor Alessandro, agora a palavra está contigo, meu amigo. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, a minha pergunta, o senhor acabou respondendo quando respondeu a da Ademir. Porque nas conversas que eu e o Isaac sempre tem, né, nossas conversas, né, Isaac, de 1 hora no telefone, eu sempre falei para ele que desde 2016, quando julgava na Jari, eu sempre achei desproporcional a penalidade. Punir alguém por ter feito o teste e comprovadamente estar sob influência de álcool ser a mesma do que quem se recusa e o agente ainda coloca no auto de infração que não havia sinais. Então, agora, como o senhor já respondeu que o senhor concorda com essa parte e isso seria uma inconstitucionalidade, que era essa a pergunta que eu lhe faria, eu vou reformular a minha pergunta. Com base nisso, e aí eu me volto quando o senhor disse que a gente também tem que fazer a meia-culpa, porque muitas coisas não são aceitas porque nós, da advocacia, não provocamos isso, né? E o Código de Trânsito, lá no artigo 72, diz que qualquer um do povo pode e as autoridades e os órgãos são obrigados a apreciar a nossa sugestão, as nossas informações, inclusive para mudar a lei. O senhor acha que chegou a nossa hora, dado esse momento desse julgamento, de nos impormos e fazer essa consulta, né? Aqui, até aproveitando o professor Ademir, juntamente com a OAB, formular algumas consultas, primeiro, nesse sentido dessa inconstitucionalidade, o que atinge o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, condutas diferentes, punidas com a mesma penalidade, a não aceitação dos manuais, até onde o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito tem que ser levado em consideração. Então, eu queria saber do senhor, acho que chegou a nossa hora de fazer esse tipo de consulta. Doutor, brilhante o ponto que o senhor traz, brilhante. E eu vou dizer o porquê. Nós, advogados de trânsito, eu vou reproduzir uma fala que eu tive aqui na nossa comissão de trânsito daqui de Maringá. Uma coisa é eu
Dr. Wagner Oliveira, chegar para um juiz e falar assim: Excelência, isso daqui não pode ser caracterizado, porque está sendo como de mera conduta. Não tem sinais de embriaguez. Não tem sinais de embriaguez. Não pode ser, porque o artigo remete à recusa para certificar a ingestão do álcool. Então, ela não pode ser considerada de mera conduta. Uma coisa, eu, Wagner, chegar para um juiz através de uma peça e dizer isso. Outra coisa, sou eu, Wagner, chegar através de uma peça fundamentada em uma análise da OAB. Toda OAB, ela possui ali uma comissão de constitucionalidade. Comissão do Direito Constitucional. Quando eu tenho um parecer da Comissão de Direito Constitucional, falando, olha, a aplicação da regra dessa forma viola isso, 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 isso e isso, não é mais o Wagner quem está dizendo, é a Comissão de Direito de Trânsito em conjunto com a Comissão de Direito Constitucional. É um parecer da OAB, a representante máxima dos advogados. O peso é outro, doutor. O peso é outro. A característica processual é outra. É alterada a forma como aquele processo, como aquela penalidade é vista pelo próprio magistrado. Então, talvez tenha chegado a hora, e aí vou concordar com o senhor, talvez tenha chegado a hora de nós, advogados de trânsito, começar a provocar, não os magistrados, começar a provocar a nossa OAB, começar a provocar as nossas comissões, e através de pareceres em conjunto, aí sim, submeter esse parecer à análise judicial. Talvez a grande característica, e isso o doutor Ademir já tinha me falado, que é um objetivo dele também, tá? É trazer justamente a OAB para uma atuação mais firme em relação a esses temas que ainda são obscuros. E eu corro o risco de dizer que, se lá em 2016, quando nasceu a Azadis, quando foi submetido lá em 2017, 2018, o recurso extraordinário pelo Detran do Rio Grande do Sul, talvez se lá atrás a OAB, as comissões de direito de trânsito, em conjunto com a comissão de Constituição e Justiça, se lá atrás tivessem mais pareceres atuando ali junto do processo, talvez o resultado final hoje tivesse sido diferente. Talvez nós tenhamos restringido muito o debate junto ao STF, né? Porque tudo isso aqui que nós estamos falando hoje, nós estamos debatendo hoje, não foi trazido nos processos. Então, ao meu ver, nós pecamos, sim, mas sempre é tempo de trazer mudanças, né? Inclusive de submeter aí ao STF novas teses decorrentes do próprio artigo 165A. Ainda há tempo para isso. Mas perfeita a tua colocação. Dr. Wagner, queria até participar desse seu entendimento, né? Eu particularmente entendo que, por muito tempo, as comissões de trânsito se restringiram unicamente à viabilidade urbana, praticamente. É verdade. Não discutia direito de trânsito, né? Graças a Deus, com a mudança na seccional, com a mudança de mentalidade, com trazendo os advogados de trânsito, mostrando para eles que nós temos que defender o direito de trânsito, né? Mobilidade urbana faz parte do trânsito? Também faz. Mas nós temos que mostrar o que é o direito de trânsito na sua essência. Então,
Eu acho perfeita a sua colocação, e, inclusive, se o doutor Ademir quisesse explanar alguma coisa nesse sentido, sobre a questão do advogado de trânsito, trazer na OAB a mentalidade do defensor, vamos dizer, o advogado de trânsito na função de defensor, e não na função de trabalhar junto com o poder público para, um exemplo, na mobilidade urbana, por exemplo. É importante? É importante. Mas até entendo que se fosse uma questão de comissões, até a mobilidade urbana seria uma comissão até diferente da comissão do direito de trânsito em si, né? Então, eu compartilho com o seu posicionamento, defendo esse posicionamento já há tempo, o doutor Ademir, nós conversamos bastante sobre isso, o doutor Alessandro, né? E o doutor Zé Luiz. Então, hoje, está mudando essa mentalidade. Mudando a mentalidade de que a comissão de trânsito defende o advogado que milita no direito de trânsito também, né? Então, eu até agradeço aí para o senhor participar. E, doutor Ademir, se eu quiser especificar sobre a postura e o pensamento da seccional em relação à valorização do advogado de trânsito, gostaria que o doutor explanasse sobre isso. Legal, doutor Wagner, doutores, né, doutor Isaac, enfim, esse é um tema de suma relevância, né? Eu que tive a oportunidade, né, de atuar, sempre brinco, né? Atuei do lado de dentro do balcão e agora estou do lado de fora do balcão. Tive a oportunidade de ver esses dois lados, essas duas facetas, e nós sabemos que a administração ela peca no sentido de não admitir as suas falhas. Eles preferem insistir nos erros, né? E hoje eu tenho a oportunidade, né, como presidente que estou, tive essa honra de ser, né, conduzido aí para esse cargo, um cargo que está um fardo pesado, viu, doutor Wagner? Eu confesso que não tem sido fácil, mas também não estamos medindo esforços para tentar realmente colocar a mão na massa, de fazer alguma coisa. A doutora Kate sabe disso, né, doutora? Estivemos aí em Bauru, inclusive, pleiteando algumas questões, e é justamente isso. A gente entende que o advogado é importante nessa atuação em termos de mudar esse cenário. Estou com a chance de colocar aquilo que era um sonho, que é realmente o quê? Invocar o nome da OAB nas questões que são realmente necessárias, né? Quando o doutor Wagner fala dessa questão, lá em 2016, 2017, quando tudo isso começou, imagino eu, uma intervenção da OAB como amicus curiae, por exemplo, numa ação desse tipo, né, trazendo um parecer dessa plenitude dessa concepção, né? As consultas, que nós temos tantos incêndios aqui para apagar, doutor Wagner, que ainda não chegou. E eu espero que dentro desses 3 anos de gestão, eu consiga promover alguns grupos de trabalho aqui, no sentido de promover algumas consultas, trazendo a exposição, tanto pelo artigo 72, que aí é qualquer cidadão, qualquer instituição, como também como instituição, a OAB, trazendo esse debate. Acho que de conversas como estas que nascem excelentes ideias, né? E quem sabe daqui não surge aí um movimento de união, e não que isso não aconteça, já existe a questão da união das comissões a nível desseccional, que tem lá no nosso Conselho Nacional, ainda até então, até ontem eu não sabia se já foi nomeado um presidente da comissão lá no Conselho Nacional de Trânsito, né, da Comissão de Trânsito, mas que realmente saia desse cunho político que muitas vezes as pessoas são nomeadas e sim que valorize as pessoas de competência técnica, né? Faço menção aqui do doutor Isaac, por exemplo, que estava no anonimato. Eu falava, puxa vida, como que você está no anonimato aí em Bauru? E graças a Deus que essa gestão da OAB Bauru, né, na verdade já de 2 gestões, né, Isaac, que vem aí presidindo com maestria a comissão, São José do Rio Preto, Alessandro, Nossa Senhora do Ó aí, o doutor José Luiz, enfim,
pessoas que são capacitadas e que têm o interesse de fazer essa mudança, né? Quem sabe, a partir de hoje, que nós consigamos aí, então, gerar um movimento nesse sentido de não só promover algumas mudanças a nível de estado, a nível de cidade, mas sim a nível de Brasil, porque as coisas funcionam realmente na nossa área, lá no CONTRAN, lá no SENATRAN, e é por lá que talvez a gente tenha que mudar alguma coisa, né? Mas é isso, a OAB realmente tem um papel fundamental, e a nossa ideia aqui é de resgatar o brilho, a dignidade da advocacia e de mostrar a importância. Lá atrás, na gestão passada, eu tive a oportunidade de palestrar em Bauru, falando sobre a importância da advocacia perante os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? E é isso, a gente tem que levantar essa bandeira e mostrar que realmente a jurisprudência não vem só de operadores do direito que estão do lado da administração. Nós que estamos na defesa do condutor também temos entendimentos e podemos produzir, sim, jurisprudência e doutrina, né? Acho que é isso aí. Perfeito. Acho que é só através desse tipo de atitudes dos advogados que a gente vai conseguir colher mais bons frutos daqui para frente, né? E só fazendo uma parte, pessoas como o senhor, doutor, que fomentam esse tipo de tema para a gente poder aí alavancar, angariar os voluntários aí para a luta, né? Então, parabenizo mais uma vez aí pelo seu trabalho, não só para a questão acadêmica, mas para a questão realmente de alterações, de mudança no nosso sistema. Eu que agradeço. Dr. Wagner, nós só temos a agradecer ao senhor pela sua gentileza, primeiro de ter aceito o nosso convite, né? E pela brilhante explanação que, como sempre, a gente fica assim, naquele gostinho de quero mais sempre, né? Então, igual mesmo o senhor disse, né, que esse é tema para a gente discutir aí por várias horas, né? Mas eu acho que aguçou vamos falar assim, a curiosidade de que os advogados de trânsito pesquisem, desenvolvam novas teses, né? Para que a gente possa ter aí uma advocacia mais forte, como disse o doutor Ademir, para que a jurisprudência venha do nosso lado, né? Porque e saindo um pouco do lado do órgão, dos órgãos públicos, né? Temos que sair um pouquinho do arroz com feijão, né, doutor Isaac? Exatamente. Sair um pouquinho do arroz com feijão. Hoje eu li um comentário a respeito do julgamento do STF, né, de um amigo que milita na área, e ele respondendo uma pergunta de um cliente, o cliente perguntou, então agora não tem mais chances de cancelar uma multa do artigo 65A, e ele se limitou a falar assim, não, dá para cancelar sim, desde que tenha erros no auto de infração. Não, o auto de infração é importante, mas a gente tem que sair um pouco dessa seara de discutir só o erro de preenchimento, né? Vamos sair um pouquinho mais desse arroz com feijão, vamos buscar o filé mignon daquilo que a lei nos proporciona. Tem muita coisa que dá ainda para a gente debater. Eu costumo dizer, não, eu disse, né, na semana passada, que o STF ele encerrou a discussão de um tema. Nós temos aí centenas de outros para serem discutidos. Tá bom. Muito obrigado, Dr. Wagner. Nós agradecemos. Colocamos a OAB de portas abertas. O senhor, como sempre. Como o senhor sempre disse, o senhor ainda vai vir aqui comer um Bauru original. Não é aquele lá do Rodoserve, entendeu? Não é o misto quente. Então, nós estamos à disposição. Eu vou retornar a palavra para a doutora Kate para fazer as considerações finais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, doutor. Eu estou, sempre que tiver os convites para debater sobre temas de trânsito, eu estou aberto a participar e a discutir sem sombra de dúvidas. Tá? Eu faço muito gosto de participar desse tipo de evento. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, ao Dr. Wagner, pelos conhecimentos trazidos. Eu aprendi muito com vocês, com os debates também, com as perguntas, com as interações. Acho que foi grandioso o nosso evento de hoje e eu só tenho a agradecer.
Doutor Isaac, obrigada pela condução, obrigada por ter participado aqui com a gente, ter elaborado e ter coordenado todo esse evento de hoje. Muito obrigada. Doutores Alessandro, doutor Ademir, obrigada. Novamente estamos juntos aqui e pode contar com a OAB Bauru no que for necessário, no que precisar aí com relação aos pleitos, em relação ao direito do trânsito, estamos à disposição junto com o doutor Isaac aqui. E o doutor Zé Luiz, também muito obrigada pela sua presença. A OAB está de portas abertas para todos vocês, sempre disponível, sempre que precisarem. E, doutor Wagner, venha mesmo comer aqui o verdadeiro Bauru, que o senhor não vai se arrepender, esse é o realmente gostoso, de verdade, o Bauru original aqui da nossa cidade. E obrigada a todos que nos assistiram, que nos acompanharam até agora. Muito obrigada por ter acompanhado. Acompanhem nossas redes sociais, acompanhem o nosso YouTube aqui do Bauru Online, que a gente tem sempre palestras, eventos que estão sendo compartilhados. A OAB não para, a OAB está aqui a todo vapor, trazendo sempre vários nomes renomados aqui, como o Dr. Wagner, para poder trazer explicações e entendimentos e nos atualizar sempre com relação ao direito em geral. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Excelente semana, uma abençoada semana aí para todo mundo. Amém. Obrigada. Boa noite igualmente. a todos e até a próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, mais. boa noite, pessoal.